Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora é ritmo de Copa do Mundo de clubes. Obviamente que teremos muitos, milhares de torcedores brasileiros que vão cagar para esse Mundial. Se o time não está, então não vão olhar. Normal, normal. Talvez aqueles que não queiram ver jogos vai querer saber pelo menos o resultado, para dar uma sacaneada nos brasileiros, né, que porventura perderem. E isso, a tendência é que aconteça. Os outros brasileiros estarão aí vendo o jogo e secando, né? O seu time não está, mas o arquirrival está, então vai estar ali secando, vai estar dando visualização. Ou seja, mesmo que você esteja secando, você vai estar dando ibope. O exemplo, né? Palmeiras vai jogar, aí torcedores de Corinthians, São Paulo, Santos estão ali vendo o jogo secando. Vai subir a visualização do Palmeiras, independente de estar secando. A mesma coisa é do Botafogo, Fluminense e Flamengo. Acho que em relação a Botafogo, Fluminense e Flamengo, porque como são os três aqui do Rio, talvez tenha alguma coisa de diferente em relação a isso por causa do Palmeiras, que o Palmeiras é o único de São Paulo. Mas mesmo assim, é óbvio que teremos os secadores e teremos os torcedores que estarão ali mandando uma força para os representantes brasileiros. Muitos torcedores vão entender Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo como representantes brasileiros. Mas eu acho que a maioria não vai enxergar dessa maneira, como representante do Brasil. A maioria vai visualizar como time. Ou seja, se não é o seu time, é um arquirrival. Tem que se fuder. Acho que vai mais ou menos por esse caminho, não vai sair muito por isso, não. E também não acho que seja nada anormal. Nada normal. Porque é a Copa do Mundo de clubes. Não é a Copa do Mundo de seleções. É de clubes. Então, esse racha é muito normal. Agora, o que todas as torcidas têm que ter em mente é o seguinte. Bom, antes de eu falar o que eu acho que todas as torcidas têm que ter em mente, né? As torcidas dos times que estão lá, deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral para o canal, inscreva-se no canal. E o YouTube, como vocês sabem, já disponibilizou uma outra ferramenta para você ajudar o canal a crescer, que é o Hypar. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar. Você vai lá e clica. É uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. E quanto mais Hypar você fazer, melhor o seu vídeo. Você pode hypar 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir, não esqueça de hypar o vídeo do seu amigo Magalhães. Então vamos lá, cara. O que as torcidas dos 4 times brasileiros não podem esquecer? Primeiro, é uma novidade. Segundo, há muito tempo, há muitos anos, os times brasileiros não têm mais a oportunidade de enfrentar times de outros países, a não ser da América do Sul. Antigamente, amigo torcedor, aí com a idade mais nova, os times brasileiros faziam excursões pela Europa. Os times brasileiros excursionavam pela Europa. Então, se você pegar aí na história,
Tu vai ver Flamengo e Real Madrid, Vasco e Real Madrid, Palmeiras e Barcelona. Tu vai ver esses confrontos brasileiros, né? Botafogo também, Fluminense também, porque se fazia muito isso. Tinha esse intercâmbio. Esse time da Tunísia, que o Flamengo vai jogar, que muita gente não conhece, o Flamengo já jogou numa excursão dessa na época de 80 ou 90. Até o Paulo Nunes jogava pelo Flamengo, tinha acabado de subir da base, aquela geração. Paulo Nunes, era o Paulo Nunes ou o Marcelinho Carioca? Era aquela geração, acho que é a mesma, não, acho que do Paulo Nunes é outra. Acho que do Marcelinho Carioca, acho que é anterior, se não estiver enganado. Marcelinho Carioca, Djalminha. Ou seja, tinha torneios, o famoso Tereza Herrera, e dentre outros. Então, os times brasileiros tinham esse contato com os times europeus, com os times africanos. Então, não era muita novidade. Hoje é novidade. Hoje é novidade. Tem jogadores em todos os times brasileiros que estão lá que nunca enfrentaram um time europeu. Então, em relação a essa dinâmica, o futebol brasileiro piorou muito. Piorou por quê? Porque não tem espaço no calendário. Não tem espaço. O novo presidente da CBF está tentando encontrar esse espaço. Os campeonatos estaduais diminuíram as datas. Né? Também não é, eu também não acho legal acabar com os estaduais, que aí você vai matar um montão de time. Tem que se diminuir os estaduais e fazer alguma coisa para os times menores, que tem jogadores que só têm os estaduais para poder aparecer. Então tem que ter uma outra situação. Mas os principais times, Série A e Série B, tem que ter um calendário que te dê uma situação de você se preparar melhor, de você poder tentar dar um espetáculo. Não sei se vai conseguir fazer alguma coisa para se ter esse intercâmbio de novo com a Europa. Seria sensacional esse intercâmbio dos times brasileiros com a Europa. Você imagina o Flamengo, que tem uma folha salarial alta, o Botafogo, que é SAF, o Palmeiras, que tem a Crefisa por trás, o Fluminense ainda está caminhando ali dos quatro que menos tem, mas aí você pega um Atlético Mineiro, você pega um Cruzeiro, você pega outros times, imagina esses times fazendo um intercâmbio melhor, como o jogo aqui no Brasil iria melhorar. Inclusive para os treinadores. Os nossos treinadores hoje não são reconhecidos em lugar nenhum. Você pega as eliminatórias da Copa do Mundo, não tem um treinador brasileiro. A maioria dos treinadores são argentinos. Então, até nisso, os treinadores brasileiros ficaram para trás e muito para trás. Então, os torcedores Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense têm que entender que é muita novidade para muitos jogadores. E tem que entender, sim, que teremos surpresas. Eu espero que essas surpresas sejam boas. E por que eu estou falando isso? Porque é o que todo mundo fala, né? É a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Né? Até quanto o futebol africano. Os times brasileiros já andaram tomando umas porradas por aí, o que não acontecia. Né? Aí lá dos Emirados Árabes, né? Porque com muito dinheiro, tem futebol agora nos Estados Unidos, com muito jogador conhecido, muito jogador famoso, que investiram muita grana. Então a coisa tomou um vulto muito maior. Então a gente pode ter surpresas, eu espero que sejam surpresas boas, que essas diferenças que todo mundo fala em relação ao futebol brasileiro, logicamente colocando o futebol brasileiro sempre atrás, mostre que não é bem assim. Lógico
que em relação ao futebol europeu, o futebol brasileiro não tem como acompanhar. Mas talvez a gente consiga mostrar que essa diferença não é tão grande assim. Vai ter diferença. Eles serão melhores. Mas que essa diferença não seja tão grande assim. É isso que eu espero. Agora, também a gente pode ter uma constatação doída, né? Que o futebol brasileiro está muito atrás do futebol europeu, atrás do futebol africano, atrás de outros estilos, outras praças que antigamente não era. Então, a gente vai ter essa constatação e a gente pode ter surpresas. Eu espero que tenhamos surpresas boas. Eu, sinceramente, espero que tenhamos surpresas boas. A gente vai verificar nesse Mundial duas coisas principais, né? Ou três. As diferenças táticas, né? Que se aplica no Brasil, que se aplica no mundo. Né? A gente tem dois treinadores brasileiros e dois treinadores portugueses, né? Botafogo e Palmeiras com treinadores portugueses e Flamengo e Fluminense com o Renato Gaúcho e o Felipe. Né? A gente vai ver essa diferença tática. Se a gente está muito atrás, quando eu estou falando a gente, o Brasil, e aí eu incluo os dois portugueses. Se a gente está muito atrás taticamente, está tudo muito parecido. A diferença não é na tática, é na técnica e na dinâmica. Talvez, acho até eu que isso seja realmente a grande diferença, a tática e a dinâmica. Quer dizer, uma tática não, desculpa. A técnica e a dinâmica. A tática pode ser muito parecido, mas a técnica dos jogadores europeus mais elevada e a dinâmica bem mais diferente. E um outro detalhe, as práticas de futebol. O futebol brasileiro é um futebol muito mal educado. O jogador brasileiro é mal educado, mas no Brasil. Porque quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele fica uma moça, né? Respeita a porra toda, mas aqui no Brasil é uma zona, né? Então, a gente vai se deparar com essas práticas. Eu fiz 2 vídeos antes desse e eu falei sobre isso, sobre as práticas, sobre os teatros dos jogadores brasileiros, de cair por tudo, goleiro fazer uma cera do cacete. Você sabe o que foi que eu escutei? Que teatro tem que se fazer mesmo. Tem que se fazer teatro mesmo. Tem que fazer encenação mesmo. Tem que tentar ludibriar. Eu escutei os dois brasileiros escrevendo isso. Aí não sabe por quê o futebol brasileiro só desce a ladeira. Por causa de torcedor igual a esse, que acha que tem que ganhar tudo na malandragem. Eu espero que os times brasileiros não façam vergonha em relação a isso. Não tomem cartão amarelo por ficar pressionando o árbitro. Quando for pro VAR, não ficar circulando o árbitro, igual aqui no Brasil se faz. Cai desnecessário. Largar a bola para tentar cavar falta. Eu espero que os times brasileiros sejam menos atores e mais jogadores. Juro que eu espero. E tragam isso na bagagem aqui pro futebol brasileiro. E que os outros torcedores dos outros times e jogadores vejam a diferença e sintam vergonha quando eles fazem isso. Eu espero que aconteça. Mas tem torcedor que acha que o futebol brasileiro é o mais malandro por ser o mais teatral. Bom, o Brasil já é o Brasil já é o país mais corrupto do planeta. O Brasil já é o país que tem mais taxas do mundo. E vai ter mais taxas aí. Tem mais taxas. E é imposto. E é taxa. E é imposto. E ainda quer ser o país que tem o futebol com mais atores, com mais teatro, né? Eu espero
que o futebol brasileiro não faça essa vergonha. Eu espero que o futebol brasileiro não faça essa vergonha. E aí, vamos lá, rapidamente, tá? Porque isso aqui é só uma abertura para a gente falar do Mundial. Vamos aqui rapidamente falar dos grupos e citar aqui os grupos brasileiros. Bom, o grupo A é o grupo do Palmeiras, Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Cara, eu vejo esse grupo como um grupo bem, como é que eu vou falar? Bem acessível para o Palmeiras avançar. Eu vejo esse grupo Inter Miami, Messi, né? E o jogo, a primeira partida é Al-Ahly Inter Miami no sábado, abertura, né, do Mundial. Vejo uma possibilidade boa do Palmeiras avançar, tá? Aí, os próximos vídeos, a gente vai falando de time a time, né? A gente vai falando de time a time. O Palmeiras estreia no Mundial no domingo. Palmeiras no Mundial contra o Porto, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Tá? Então, o Palmeiras, na minha opinião, pega ali. Na verdade, cara, eu acho que está muito dividido, né? O Porto é o time europeu, cara, mas talvez o empatezinho para o Palmeiras nesse meio do jogo não seja ruim, tá? O grupo B é o grupo do Botafogo, tá? Atlético de Madrid, Botafogo, PSG, Seattle Sanders. Cara, esse grupo do Botafogo é complicado. Cara, esse grupo do Botafogo é complicado. Tem o campeão da Champions e o Atlético de Madrid. Cara, vou dar uma analisada melhor, né? Principalmente no Atlético de Madrid. Mas, cara, o Botafogo conseguir avançar nesse grupo pode dar volta, é minha opinião, pode dar volta olímpica. Que vai ser, pô, se o Botafogo conseguir. Bom, obviamente a gente espera que os times europeus joguem sério, né? Eu sei que está em de temporada, tá? Talvez isso facilite, mas mesmo assim, o Botafogo conseguir avançar nesse grupo B, tendo PSG e Atlético de Madrid, olha, sacanagem, né, irmão? É para bater palma até a mão ficar roxa. Vou torcer, mas é uma situação muito difícil, é um grupo bem complicado para o Botafogo. E o Botafogo estreia contra o mais fraco. Contra o mais fraco. Então o Botafogo já joga a primeira partida com a obrigação de ganhar. Do Seattle. Obrigação de ganhar. Eu acho que dá para o Botafogo ganhar. Grupo C. Não tem brasileiro. É o Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors. Parada indigesta para o Boca Juniors que vem mal. Acho que dificilmente o Boca Juniors avança nesse grupo. Grupo D é o grupo do Flamengo. Chelsea, Esperança, Flamengo. E aqui eles colocaram o Leão, mas não é o Leão. Não é o Leão. Deixa eu pegar aqui. Não é o Leão. É o Monte Rei. Não, Monte Rei não. Cadê? Cadê? É o time dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui. É o Los Angeles. É o time dos Estados Unidos. Então, cara, esse grupo do Flamengo, o Flamengo estreia contra o Esperança. Talvez
seja o time ali é, 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 talvez seja o mais fraco. O grupo do Flamengo é um grupo que eu vejo parecido com o do Palmeiras, um grupo acessível para o Flamengo avançar. Obviamente que a gente imagina que esteja o Chelsea avançando e essa briga ali do Flamengo contra o Esperance e o Los Angeles. Acho que o Flamengo tem totais condições de avançar, igual o Palmeiras tem no seu grupo. No seu grupo. Acho que o Flamengo tem que avançar. O Flamengo estreia contra o Esperance na segunda-feira, tá? Palmeiras e Botafogo estreiam domingo, dia 15. O Palmeiras às 7 horas da noite e o Botafogo às 11. O Flamengo estreia na segunda-feira contra o Esperance, 10 horas da noite. Lembrando que tem um fuso horário, tá? Mas é 10 horas da noite do Brasil. Grupo E. Inter, Monterrey, River Plate e Uriah Red. É um grupo acessível por River. O River vai brigar por essa classificação. É o grupo do River, estou falando aqui do Sul-Americano também. É um grupo, eu acho que o River briga ali por uma classificação. Grupo F é o grupo do Fluminense. Borussia Dortmund, Fluminense, Sundowns e Ulsan Hyundai. Cara, conhecido nosso Borussia. Os outros dois times, cara, são times que vão brigar com o Fluminense. Acho que dos quatro brasileiros, o Fluminense é o mais fraco, tá? Acho que o Fluminense é o que terá mais dificuldade, mas o Fluminense pode surpreender. O Fluminense pode surpreender, né? Mas acho que vai ter dificuldade o Fluminense justamente pelo time do Fluminense ser o mais fraco. Então, mas dá para o Fluminense. O Fluminense pode surpreender, tá? O Fluminense estreia na terça-feira. O Fluminense é o último brasileiro a estreia na terça-feira, justamente contra o Borussia, contra o time mais forte. O Fluminense não pode tomar. O Fluminense pode até perder para o Borussia, mas não pode tomar um porradão, porque aí desanima. Não pode ter um saldo de gols muito grande. Então, dos brasileiros, o Fluminense é o que tem a estreia mais complicada. Na minha opinião, dos brasileiros, o Fluminense é o que tem a estreia mais complicada. Grupo G, não tem brasileiro, é o Al-Ain, Juventus, Manchester City, verdade, a tendência é que dê Juventus e City. E o grupo H, Al-Hilal, Pachuca, Real Madrid e RB Salzburgo. Bom, Real Madrid, eu acho que ali teremos uma briga ali do RB com o Al-Hilal. Teremos uma briga ali do RB com o Al-Hilal. Para terminar aqui, a gente fala muito em dinâmica de jogo, né? Jogo acelerado. Vejo o Flamengo com condições de competir essa aceleração com a Europa. Aqui no Brasil, a gente não consegue ter essa aceleração por alguns motivos. E um desses motivos é não conseguir se manter concentrado. Essa é uma dificuldade dos brasileiros. Mas eu vejo o Flamengo com condições de ter esses momentos de aceleração e conseguir equilibrar o jogo. Vejo o modelo do Botafogo de jogar, de ser um time um pouco mais reativo que o Flamengo, nessa aceleração de contra-ataque. Também acredito que o Botafogo tenha essa condição, porque o Botafogo consegue fazer um jogo acelerado no reativo. O estilo do Flamengo já é bem diferente, né? O Palmeiras fica entre o Flamengo e o Botafogo, né? Também acredito que o Palmeiras consiga manter alguns momentos essa aceleração. Acho que o que vai ter mais dificuldade é o Fluminense de manter a aceleração. Por uma característica dos seus jogadores. As características do jogador do Fluminense não é de manter a aceleração.
É um time até pelo estilo do Renato mais cadenciado. Então, talvez o time que sinta mais a diferença de dinâmica de jogo, talvez seja o Fluminense. Tudo é no talvez, né? A gente olhando como cada time joga. Mas como eu falei no início, a esperança é que a gente tenha resultados surpreendentes, mas surpreendentes para bom. Então tá aí a minha análise, a minha abertura de análise do Mundial de Clubes. Então um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.